Senhor, queremos te pedir, em nome de Jesus, que o Espírito Santo possa falar o nosso coração nessa tarde. Nós estamos aqui, Senhor, com a intenção de escutar a tua voz. E, de fato, Senhor, nos debruçamos na palavra, queremos realmente sentir queimando o nosso coração, Senhor, com o fogo do teu Espírito Santo, movendo em nós, Senhor, abrindo os olhos do nosso entendimento para contemplar as maravilhas da tua lei. Queremos te seguir, queremos caminhar contigo, e muito obrigado por todos os teus milagres, teu cuidado. E nessa tarde, submetemos esse tempo, que o Senhor fale aos nossos corações, assim como o Senhor falou com Mateus, assim como o Senhor falou com Levi. Senhor, assim como o Senhor também falará conosco, nós cremos. Tanto nós que estamos aqui, como as pessoas que estão também nos acompanhando através da internet. Em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus 9:9. Mateus 9:9. Deus tem colocado fortemente no meu coração que nos domingos nós estejamos focando, falando da pessoa mais importante da Bíblia, que é Jesus. Amém? Jesus. E nós, como seguidores de Jesus, queremos aprender a caminhar, a crescer com Jesus. E na última vez que compartilhei a palavra aqui, antes de acontecer o que aconteceu, eu acabei de relatar, eu compartilhei sobre João, o discípulo transformado. E hoje eu quero falar sobre Mateus, o discípulo honrado. Amém? Guarde essa palavra no seu coração, honra. Fora de Cristo, nós não temos honra, mas em Cristo Ele nos levanta e nos honra. Aleluia. Fora de Cristo, o inimigo, ele quer manchar-nos, quer jogar-nos no lixo, quer nos destruir. As pessoas, o mundo, sem Deus, olha para nós como objetos, algo que eu posso tirar proveito. Então, dignidade, honra, essas coisas, fora de Cristo é muito complicado. Mateus vivia uma vida muito sem honra. Era rico, tinha muito dinheiro, mas ele não tinha essa honra, mas o Senhor o honrou. Aleluia. Quem era eu? Quem era você? Para que um dia o Evangelho chegasse até nós e o Senhor nos tirasse do lamaçal do nosso pecado e nos honrasse. Se isso não é graça e misericórdia, irmãos, eu só posso louvar a Deus. Porque que honra eu merecia, pecando, desobedecendo, desagradando a Deus, que honra. Mas Ele me resgata, Ele abre os meus olhos, Ele me liberta do pecado, Ele me dá uma salvação, perdão, Ele me transforma e ainda me honra. A Ele seja a glória, a Ele de fato seja a honra, louvado seja o nome do Senhor. Mateus 9:9 diz assim: partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Primeiro, eu quero chamar a sua atenção para o nome de Mateus. A gente vai conhecer Mateus. Esse Mateus é o que escreveu o Evangelho de Mateus. Mas ele tinha um outro nome. O nome dele era Levi. E Levi, aqui nós temos um pequeno Levi. Eu tenho certeza os pais sabem o significado de Levi, né? Levi, pelo menos o que eu entendo, significa ligado. Pode ter, talvez, tem uma outra palavra também? Unido. O que mais? Unido? Aquele que une. Então, esse é o significado da palavra Levi, ligado, unido. E Mateus, depois o seu nome é mudado para Mateus, Mateus significa presente do Senhor. Levi é um nome, os dois nomes são nomes judeus. Ele tinha uma herança judaica. Ele foi ensinado de pequeno na Torá. Ele aprendeu sobre o Deus verdadeiro. Ele conheceu, pelo menos, as letras, bastante. Só que agora nós encontramos um homem que não está ligado em Deus e que não está vivendo o presente da vida do Senhor.
Nós estamos vendo um homem que usa a sua habilidade natural de unir-se, de conectar-se, agora para um proveito próprio, para corromper-se, para roubar. Ele era agora um publicano. Nós vamos ver que era um publicano naquele tempo. Ele está usando uma habilidade, ele está usando uma graça que foi dada sobre ele, desde o nome que ele recebeu, para o mal. Quantas vezes nós usamos nossas habilidades, nosso entendimento, nossa inteligência, nossas capacidades para nós mesmos, ou para o pecado, ou para as coisas que não agradam ao Senhor. Deus chamou cada um de nós, Deus chamou todos que estão aqui nesta sala, Deus chamou a você que está nos assistindo pela internet, e Deus deu um nome, Deus deu uma graça, Deus deu uma unção de ligação, mas nós não podemos estar ligados no Pai, se não for através de Jesus. Então Levi, ele não conseguia estar ligado em Deus, mas ele estava ligado na corrupção, no roubo e na desonra. Isso é o que significava Levi, mas ele estava usando de uma forma errada. Quantos de nós podemos estar usando o nosso tempo, nosso dinheiro, nosso entendimento, para não glorificar a Deus? Se você está vivendo assim, ou fazendo algo, usando habilidades, talentos, capacidades que Deus te deu, mas não está glorificando a Ele, hoje o Senhor está chamando você. Tenha certeza disso, o Espírito Santo, Ele está hoje querendo tocar no teu coração e dizendo, o Senhor Jesus quer te chamar, para que você venha a viver tudo o que Deus tem para você. Aleluia! Tanto nós que estamos aqui, quem está nos assistindo. Então nós vemos, começando aí pelo nome de Levi, o nome de Mateus, que nós podemos aprender algo já aqui para nós, de aplicação pessoal. Eu também gosto de, quando estudo sobre alguém, ver a sua origem, a sua família. Ele era de fato um judeu, filho de Alfeu, outro nome também judeu, um homem judeu. E ele veio de Cafarnaum. Cafarnaum, queridos, era a cidade de Jesus. Se você vai a Cafarnaum, nas ruínas de Cafarnaum, na entrada, está escrito em inglês, o vilarejo de Jesus. Jesus desenvolveu 80% do seu ministério terreno em Cafarnaum. Uma porcentagem em Jerusalém, em outras cidades, mas ali era a base do ministério de Cristo. Os 12 discípulos que Jesus chamou, só Judas Iscariotes não era da Galileia, só ele. Todos os demais eram galileus, inclusive Mateus. Então ele vem da Galileia, ele vem provavelmente ali de alguma aldeia, uma região que era conhecida por pesca. O que tinha ali? Tinha o mar da Galileia, um grande lago, onde os discípulos de Jesus, Pedro foi chamado, você deixa as redes e agora será pescador de homens. Eram pescadores, eram pessoas simples. Agora nós temos Jesus chamando um homem de uma alta posição, mas ele era um judeu. Que interessante isso. Provavelmente Mateus também vinha de uma vida simples. Provavelmente Mateus também tinha situações parecidas aos outros discípulos, mas de alguma forma, no caminho da vida de Mateus, ele chegou a uma posição de grande status econômico, mas de uma reputação horrível aos olhos dos judeus. Ser pescador, normal. Ser homem do campo, tudo bem. Não era um problema. Agora, ser cobrador de impostos, da forma que era Mateus, era um problema muito sério. Assim que eu creio que Mateus tinha algumas habilidades naturais, e que no caminho da vida de Mateus, um judeu formado na Torá, nos princípios de Deus, ele se desvia. E ele disse, eu posso usar o que eu tenho para me enriquecer. E foi isso que Mateus fez. Ele tinha uma origem, uma história de uma família que acreditava em Deus. Mas em algum momento, ele cresceu e ele decidiu se desviar, deixar os princípios de Deus, deixar a fé, negar o Deus de Israel, principalmente pela posição e pelo trabalho que ele tinha.
Quantos fazem isso? Eu vou à igreja até que meu pai me obriga, mas quando eu crescer, tchau. Quantos de nós fizemos isso? Quantos de nós deixamos o Senhor em um determinado momento da nossa vida? Interessante, e Mateus ele se desvia. Ele deixa porque ele vê uma grande oportunidade. Será que já aconteceu com você? De você trocar os valores, a fé, os princípios de Deus, por algo que o mundo estava te oferecendo e que naquele momento você via que era muito rentável, ou muito prazeroso? Mateus, a história dele, está falando algo para nós nessa tarde. Se tem alguém que se desviou dos princípios, daquilo que aprendeu da palavra, Deus está chamando você de volta. Porque não tem como você conciliar. Imagina Mateus roubando, Mateus enganando os seus próprios compatriotas, o seu próprio povo. E aí Mateus, ele lá dentro, a palavra de Deus volta e meia dizia: você está roubando, você está mentindo, você está se aproveitando, você está envolvido na corrupção. A palavra de Deus é uma semente que não sai de dentro de nós. Glória a Deus por isso. É incrível. Ensina ao menino o caminho que ele deve andar. Quando ele crescer, ele não vai se desviar dele. Aí a gente fala, mas se desviou da palavra na prática, mas não tem como se desviar da verdade que ele aprendeu. E isso é cruel. Tem gente que padece ansiedade, desenvolve enfermidades, porque quer trazer o evangelho para conciliar com o estilo de vida que ele não quer soltar. E não tem como. A pessoa fica doente, vai precisar de um tratamento, mas ela não vai resolver, porque não é uma questão de uma palavra de um pastor, de um psicólogo, de um profissional. Não, ela sabe, porque dentro dela tem uma mensagem da verdade, e ela está fazendo outra coisa, e isso é um grande conflito para ela. Isso é um desgaste muito grande, e tenham certeza que Mateus vivia isso. Mas eu trabalho. O que é sinônimo de trabalho para nós? Dignidade, não é? O que mais? Reputação. Só que o tipo de trabalho de Mateus era um trabalho que não tinha como conciliar com fé em Deus. Existem trabalhos até remunerados, logicamente o trabalho tem que ser remunerado, né? Senão é um trabalho voluntário, até de contrato e tudo, mas que esse trabalho não glorifica a Deus para nada. E se essa pessoa tiver um encontro com Jesus, ela precisa parar de fazer aquilo. Quantas pessoas se confrontaram com o Evangelho e ganhavam o seu pão fazendo algo que não glorificava a Deus, mas agora ela está diante da palavra e ela vai ver, mas esse é o meu ganha-pão, eu tenho que abrir mão disso. Mas como eu vou continuar vivendo? Você tem que acreditar que aquele que salvou a tua alma vai cuidar do teu corpo. Aquele que salvou e perdoou você do problema maior que era o teu pecado, ele também tem a capacidade de prover o pão nosso de cada dia na tua mesa. De uma forma diferente. Não, mas eu não posso mais ganhar dinheiro dessa forma. Não, não pode, porque o evangelho não compactua, não tem como. E Mateus, se ele seguisse a Jesus, ele estava consciente que ele tinha que abandonar a profissão dele. Tremendo isso. Ele era um judeu trabalhando para os romanos. Sabe, eu acho que tente se transportar para aquele tempo e imaginar. Os romanos, eles invadiram, eles dominaram, eles impuseram seu imperador, seus governadores regionais, suas regras, suas leis, seus soldados, na terra dos judeus. É tipo, alguém chega na tua terra, invade a tua terra, te domina e ainda faz você pagar para ele. Impostos absurdos. Isso é uma exploração terrível. Mateus,
ele vai trabalhar para os romanos, para os inimigos, número 1 dos judeus. Então ele tinha um trabalho, como a gente vê aqui em Mateus 9:9, é isso, né? Ele tinha um trabalho que ele cobrava os impostos para Roma, mas tem uns detalhes que eu acho que seria interessante você saber, se é que você não sabe. Os cobradores de impostos, eles eram chamados de publicanos pelos romanos. A palavra publicano, ela tem 2 sentidos. Publi, que vem da raiz público, alguém que trabalha num trabalho público. E canos, que vem de cãs, de cabelos brancos. Então, ser um publicano, a princípio, fala-se de uma pessoa madura. Fala de uma pessoa que tem idade, tem experiência na vida e que tem responsabilidade e dignidade. Só o que a gente vê, por exemplo, na política. Podemos pegar aí um país, um pouquinho longe daqui, que as pessoas com mais cãs, mais cabelos brancos, são os mais ladrões. Esta semana foi sentenciado um político no Brasil, que ele precisa viver 380 anos para pagar em cadeia todas as coisas erradas que ele fez. Um homem com netos, um homem com filhos. Imagina, que vergonha, roubando do povo, fazendo o mesmo que Mateus. Então, publicano quer dizer isso, um homem público que tem maturidade para administrar o dinheiro do povo. Uau! Só que esses publicanos, os judeus, eles faziam um trocadilho com a palavra, publicanos, e os judeus chamavam eles de publicanis. A palavra canis, ela quer dizer cão. Sabe como os judeus chamavam os publicanos? Vocês são uns cachorros. Era isso que eles diziam. Vocês são cães selvagens. Só vêm aqui para morder, para roubar, para tirar de nós. Então imagina, publicanos, publicanes, a fama que tinha Mateus. Eles eram piores, amados, para os judeus, que as prostitutas, que os assassinos, que os ladrões. Eles eram piores. Os famosos ladrões de colarinho branco. Com todo o respaldo do governo para roubar. E esse homem vivia isso, conhecedor da Bíblia. Conhecia a Bíblia. Mas ele vivia isso. Agora nós vemos que os publicanos, outro detalhe que eu quero deixar para vocês. Eles compravam o direito dessa função. Imagina, para ter essa função, para estar na coleteria, num lugar, numa posição muito importante, em Cafarnaum, uma cidade importantíssima. Ali tinha um fluxo de gente que vinha de todas as partes, passavam por ali. Então você ser um publicano naquela cidade, é muito dinheiro que está em jogo ali. E Mateus conseguiu aquela posição. Então ele comprava esse direito de cobrar impostos, mas o imperador lhe permitia, porque também era corrupto, dizer, você pode cobrar a mais. Tem que pagar 100 euros de imposto. Não, mas você pode cobrar, 100 euros é do império. O que você cobrar fora disso é teu. Corrupção. Corrupção. E nós sabemos bem o que é isso, né? Principalmente quem vem da América do Sul. Quem vem da África, na Europa também existe corrupção. Onde tem um homem sem Deus, onde ele tem acesso ao poder, onde ele tem acesso à fama, onde ele tem acesso ao dinheiro, se ele não tiver um coração temeroso em Deus, ele se corrompe. Então, esse homem, ele conseguiu essa posição, e ele tinha, inclusive, para quem não pagasse, capangas. Ele mandava seus capangas para bater. Você não pagou, você vai apanhar. E tirava bens das pessoas. Era uma exploração total. Faziam isso à força. Amados, havia ali um ódio tão grande dos judeus. Os judeus odiavam um monte de gente. Eles odiavam os herodianos, por exemplo. Os herodianos era um grupo de judeus devotos, seguidores ou simpatizantes de Herodes.
Como? Herodes era ligado a Roma. Como que você vai ser simpatizante de alguém que oprime tua família? Mas tinha. Eu aprendi com um saudoso pastor que ele disse, olha, na vida tem gente para tudo e sobra 7. Eu dizia, pastor, eu sei que tem gente para tudo, mas por que sobra 7? Eu não sei. Eu dizia, mas sobra. Você encontra gente que fala, agora você tem que adorar a formiga. Vai ter gente que vai adorar a formiga. Vai ter. Tem gente para tudo nessa vida. E ainda sobra. Então, os herodianos eram judeus leais à dinastia de Herodes. Meu Deus. É como você ver um país onde o governo impõe, rouba, é corrupto, e o povo ainda adora o seu governante. E isso a gente vê em muitos lugares. Só que tem uma coisa, os publicanos eram mais odiados que os devotos, os homens judeus leais a Herodes. Mais odiados. Terrível. Então agora eu fico pensando, como que um homem que se desvia da palavra lá atrás, em algum momento da vida dele, aproveita oportunidades e chega a uma posição tão alta de corrupção, de riqueza ilícita, de ódio do seu próprio povo que o odiava. Como é possível dos 12 apóstolos, aí deixa Judas aí num ponto à parte, mas esse era o pior de todos eles. Os outros eram pescadores, homens simples, mas Mateus era o pior. Jesus chega exclusivamente em Mateus, o pior dos pecadores, e diz, segue-me. Aleluia. O que eu vejo aqui é a graça de Jesus dizendo, não tem buraco profundo que eu não possa tirar você. Não tem situação, da pior que seja, que você se acha a escória do mundo, o lixo do lixo, aonde você possa estar, que eu não tenha poder, graça, misericórdia e amor para dizer para você, segue-me. Que Deus tremendo, que Jesus maravilhoso, irmãos. Glorifica Jesus nessa tarde, igreja. Aleluia. Mateus era rico, era importante, era odiado e não tinha honra. E Cristo olhou para esse homem, rico, mas pobre, olhou para esse homem, importante, mas miserável, olhou para esse homem, odiado, mas amado por Jesus. Se você chegar dizendo na tua vida, ninguém me ama, você não pode dizer isso, você tem que dizer, ninguém me ama, mas Jesus me ama. Jesus me ama. Oh, aleluia. E sem honra nenhuma. Só que Jesus chamou ele para honrá-lo. Bom, eu vou avançar aqui porque eu gostaria de explicar mais em uma outra oportunidade que havia 2 tipos de publicanos. Tinha um publicano que ficava nos bastidores, tinha um publicano que cobrava as coisas lícitas e tinha um publicano bandido mesmo. Mateus estava enquadrado aí, no bandido mesmo, que roubava mesmo. Mas é interessante estudar mais sobre isso. Mas eu quero avançar e também dizer para vocês que Jesus é tão bom que ele estava ali sentado naquela posição de ganhar muito dinheiro, de tudo isso que eu já lhes disse. E Jesus chama aquele homem. Louvado seja Deus. Chama ele estava sentado na coletoria. Hoje eu quero dizer para você que está sentado em uma cadeira que não lhe pertence, que está sentado em uma posição que sabe que este lugar não é para você estar. Eu não me refiro aqui é para você estar, mas uma posição no teu coração que você sabe que desagrada ao Senhor, mas isso te traz benefícios, sejam carnais, sejam de prazeres, sejam até financeiros. Aos que estão sentados e acomodados, o Senhor Jesus está passando nessa tarde para fazer você se levantar da onde está. Aleluia! Você crê nisso?
Eu peço aos irmãos que estejam orando, para que o Espírito Santo esteja falando aos corações, porque a palavra de Deus, ela tem poder para tirar você da onde você está. Eu não consigo levantar, eu não consigo sair, eu entrei aí, não sei como entrei, mas não sei como sair. Jesus está passando agora, aí nessa cadeira que você está sentado, para dizer para você: levanta-te e me segue. Ele fez um dia isso comigo, Ele fez um dia isso com muitos que estão aqui. Esse Jesus é maravilhoso, louvado seja o nome do Senhor. Jesus alcançou o pior dos pecadores, aleluia. E diz a Bíblia, que quando Jesus passou por ali, Jesus o chamou, aleluia. E hoje eu creio, em nome de Jesus, eu creio que Jesus está chamando pessoas aqui. Eu não conheço, eu conheço os irmãos, alguns, mas não conheço onde você está sentado, mas Jesus sabe. Você que está nos assistindo, eu não sei onde você se sentou, mas Jesus sabe. E Ele está dizendo para você: me segue. Ele não está dizendo para você: segue a denominação. Não está falando sobre religião. Não está dizendo para você mudar a bandeira, do que você, eu sou católico, agora eu vou ser evangélico. Jesus não está falando nada disso. Ele está dizendo: segue-me. Ele não está pedindo para você seguir um papa, um pastor, não, Ele está dizendo: segue-me. E essa palavra é linda, aleluia. Jesus está dizendo: junta-se a mim. Essa palavra significa isso. Mateus, a cadeira que você está não te traz honra, mas agora você comigo não terá mais cadeira. Você vai andar muito comigo, mas eu vou te honrar. E tem uma cadeira para você, Mateus, lá na eternidade. Aleluia. Jesus estava dizendo: agora você vai me acompanhar, você vai se juntar a mim como o meu discípulo. É isso que Jesus estava dizendo para Mateus. Olha o que ele responde. Irmãos, Mateus sabia. Ele estava sentado. Se eu me levantar daqui, eu perco o meu emprego. Se eu me levantar daqui, tem uma fila de gente querendo pegar essa vaga. Quem trabalha em empresa, em lugares assim, sabe. Eu tenho que ficar firme aqui. Porque eu sei que se eu faltar um dia, meu patrão me manda embora e tem 10 na fila. Mateus sabia. Quem não queria aquela posição, irmãos? Mateus sabia, quando Jesus falou para ele: segue-me. Se Mateus levantasse, é igual o profeta da Bíblia, não sei se era Amós. Ele tinha que queimar o carro e pegar os bois e fazer um churrasco de despedida. Eliseu, acabou. Agora eu só tenho levantar. É só fazer isso. Parece simples. Mas Mateus estava abrindo mão de todo o dinheiro, de toda a riqueza, de todos os benefícios materiais, para seguir agora a Jesus, que não estava oferecendo para ele casa, nem salário, nem carteira assinada. Nada. Só isso, levantar. O que você precisa nessa tarde é fazer isso. Mas se você fizer isso, você tem que deixar o que você fazia para trás e começar a olhar para Jesus e segui-lo. Olha o final do verso 9, diz assim: ele se levantou e o seguiu. O Mateus, queridos, ele certamente tinha ouvido falar de Jesus. Claro, a fama de Jesus era muito grande. Mateus, ele tinha ouvido e agora ele sabia da boa fama de Cristo. Que ele não estava envolvido com mentira, com corrupção. Não, nada disso, mas agora ele para diante de Levi, de Mateus e fala: ó, eu estou te chamando, porque o que você vive é um vazio. O que você tem não é teu, você roubou. Você construiu felicidade, destruindo a felicidade de outros. Você construiu um império econômico, deixando outros mais pobres, e isso não é prosperidade. Você alcançou tudo o que você alcançou na vida, mas debaixo dos teus pés tem um monte de gente que você pisou. E isso não é propósito meu. Mateus entendeu o chamado. Ele se levantou, louvado seja Deus. Diga comigo: Mateus se levantou.
Agora, diga para alguém, não precisa olhar para o lado não, mas diga, se levante. Se levante. Se levante, porque Cristo está te chamando. Está te chamando para algo muito diferente. Aleluia. Ele se levantou, ele abandonou imediatamente a coletoria. Eu nem sei se Mateus picou o cartão naquele dia. Eu nem sei se ele disse ao chefe dele, estou indo. Ele deixou aquela cabine, ele deixou aquela cadeira, ele deixou aquela profissão amaldiçoada para sempre. Tem coisas na vida que não dá para carregar. Quando você decide seguir a Cristo, você tem que soltar outras coisas para sempre. Aleluia, para sempre. E uma vez que ele se levantou, ele sabia que aquela decisão era irreversível. Por quê? Porque, olha, imagina, me ajuda Luiz, por favor, aqui longe 1,5 metro de distância. Fica sentado lá Luiz, 1,5 metro por favor. Aqui eu estou sentado, ganhando e roubando e tudo que Mateus estamos aprendendo hoje. Mas se eu me levanto e vou seguir Jesus, o que acontece? Aprendeu rapidinho. Não, eu não quero seguir Jesus, eu quero voltar. Ei, o que você está fazendo aí? Já foi, já era, graças Luiz. Já foi, Mateus sabia, se eu sair dessa cadeira, não volto mais. Eu sei quantos anos eu levei para chegar aqui, roubando, mentindo, enganando, fazendo parceria, aqui, você é um padrinho, me leva, me empurra, toda essa coisa de corrupção. E agora, se eu me levanto, e Mateus se levantou. E tenha certeza que isso que vocês viram aqui, aconteceu. O Mateus se levantou, opa, já tem outro, no outro dia já sentado lá. Queridos, isso é tão tremendo, eu já estou terminando. Ele deixou tudo. Às vezes a gente tem um sentimento de que parece que queremos um pouco da glória de seguir a Jesus. Olha, eu vou dar meu testemunho, eu deixei tudo para seguir a Cristo. Mas era tudo lixo. Paulo disse, eu considerei tudo como esterco. Eu estava falando uma vez com um irmão grego, e ele falou para mim, a tradução em português está fraca. Eu falei, como assim? Aquele texto que Paulo disse que eu abandonei tudo e considerei como esterco, ali não é esterco, ali são fezes humanas. Eu falei, você fala grego, tá bom. Ele falou, não, a Bíblia em português pegou leve. Esterco ainda dá para você usar como adubo, né? Você pega lá, adubo, ainda nasce coisa boa. Mas o que é que, perdão a expressão, o que fezes humanas pode produzir? Enfermidade, doença, bactéria, sei lá, um monte de coisa ruim. Então, Paulo, quando ele deixou tudo, ele disse, tudo que eu fazia, todos os meus diplomas, toda a minha pompa, toda a minha perseguição aos cristãos, tudo. Ele falou, eu considerei tudo como fezes humanas, para seguir a Cristo. E foi isso que Mateus deixou tudo que era ruim, para seguir tudo que era bom agora. Louvado seja o nome do Senhor. Eu peço para você, por favor, se podemos ficar de pé. E de pé com a sua Bíblia aberta ainda no versículo 10. Mateus se levanta, diz a Bíblia, olha que coisa linda, sucedeu que, estando ele à mesa, é bem provável que isso aconteceu no mesmo dia. Mateus deixou aquela posição, e ele, no mesmo dia, à noite, ele fez uma janta. E naquele jantar, ele tinha, olha lá o verso 10, quem estava lá? Chamou os publicanos, pecadores. Era a turma que ele andava. Ele andava com esse pessoal. Chamou todo mundo para uma janta. Igual o Eliseu, despedida, acabou. Olha, hoje esse jantar ele está marcando um novo tempo na minha vida. Aleluia. Quando a gente conhece a Jesus, literalmente acontece isso. Parece que existe, é um marco real. E você pode fazer isso com uma janta, com um almoço, ou sem janta, mas você vai ver e as pessoas vão ver algo aconteceu nessa pessoa, ela já não é mais a mesma. E diz aqui a Bíblia, que estavam ali e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos, olha só,
Imagina, à tarde Jesus passa pelo departamento de impostos, chama Mateus. Vem, me segue. Aí caminhando, Mateus, Jesus, é o seguinte, agora que nós somos parceiros, vai jantar lá em casa. Vamos lá, Jesus. Eu quero levar todos os meus amigos para ouvir também a palavra. Eu quero também que eles conheçam a Ti, Jesus. E olha, eu quero também fazer essa janta, porque essa janta é uma despedida, Jesus. Aleluia, porque agora eu não volto mais para onde eu estava. Aleluia, você pode glorificar Deus. Mateus, ele estava ali e ele estava dizendo: eu tive a alegria de conhecer a Jesus, Ele está aqui, os discípulos estão aqui, os pecadores, os publicanos, meus amigos, olha, agora escutem a Jesus. Mateus estava naquela janta dizendo: hoje eu estou renunciando o que eu fazia. Aleluia, Mateus está dizendo: escutem a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. O versículo 11 fala dos fariseus, os religiosos. Quando viram aquele jantar, ficaram lá de bituca na janela, porque eles não foram convidados. Mateus, é isso mesmo que nós estamos vendo? Jesus está lá, comendo com os pecadores? Nada a ver, esse Jesus não está com nada. Como é que esse Jesus, que diz ser filho de Deus, vai comer com pecadores? Se Jesus deixou a prostituta lavar os pés dele. Se Jesus deixou uma mulher que não tinha nenhuma honra tocar nele. Jesus não iria comer junto com os publicanos. Ele veio e Jesus responde, e eu quero terminar com isso. Jesus diz assim: olha, eu quero dizer para vocês que quem está saudável não precisa de médico. Eu vim para os doentes. Aleluia! Jesus, estamos aqui hoje para te glorificar. Jesus mudou a vida de Mateus. Mateus deixou testemunho, ele escreveu o Evangelho, deixou-nos um legado. Mateus foi um tremendo discípulo e apóstolo do Senhor. E sabe tudo que ele aprendeu quando era menino da Torá? Mateus ele foi dos 4 evangelistas o que mais mencionou o Antigo Testamento. 99 vezes ele menciona a Bíblia do Antigo Testamento no seu Evangelho, muito mais que Marcos, que Lucas e que João. Olha quanto ele conhecia, mas o quanto ele conhecia estava preso numa cadeira de corrupção. Olha o quanto muitas pessoas conhecem de Deus, mas estão presas. Mas se hoje tomar a decisão de dizer: eu vou seguir sim a Jesus, a semente do Evangelho, ela vai brotar, e aquilo que você sabia vai lembrar, e aquilo que você não sabia vai aprender, e você vai ser um poderoso homem de Deus, mulher de Deus da palavra. Você não vai dar opinião mais, você vai dizer a palavra. Aleluia. Glorifiquemos ao Senhor. E você deixará um legado como Mateus deixou. Mateus é o discípulo que foi honrado. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero orar com você. Você que está aqui nessa tarde e precisa se levantar dessa cadeira. Feche os teus olhos, por favor. Você que está na sua casa e precisa se levantar de onde está. O Senhor está te chamando e dizendo: segue-me, segue-me. Aí onde você está agora, eu quero convidar você a repetir comigo esta oração e dizer: agora, repita comigo esta oração: Senhor Jesus, eu ouvi tua palavra nessa tarde, e eu reconheço que eu estava sentado em uma cadeira que não era a que o Senhor tinha para mim, mas hoje me levanto, deixarei para trás, deixarei o velho homem para trás, eu quero te seguir,
Não importa se outro vai ocupar aquele lugar. Eu quero te seguir. Perdoa meus pecados. Me salva nessa tarde. No teu nome eu te peço. Amém. Continua a igreja com os olhos fechados, por favor. Se você fez esta oração, levanta a sua mão. Se você fez esta oração, amém, uma pessoa fez. Se você já conhece a Jesus, já anda em Jesus, não precisa. Mas se você hoje está tomando aí no seu lugar, aleluia, dizendo: eu hoje entendi que Deus me trouxe aqui para falar comigo. Aí na tua casa, você pode estar também entendendo e dizendo: Deus, eu conectei hoje no canal da igreja, porque Deus queria falar comigo e Ele está falando. Então aí na tua casa, queremos pedir para vocês, por favor, nos procurem. Nós queremos te ajudar a seguir a Jesus. Queremos te ajudar a caminhar com Jesus. E eu oro agora pelas mãos que se levantam. Deus, em nome de Jesus, abençoe essas vidas que fizeram esta oração. Aleluia. E você que já segue a Jesus, nunca tenha saudade da velha vida. Nunca deseje voltar para lá. Aleluias, aleluias. O Senhor não está te oferecendo uma cadeira para sentar, sabe por quê? Porque você precisa caminhar, porque você precisa marchar, porque você precisa andar no propósito, pregar o Evangelho, ganhar almas, levar a palavra para quem ainda não conhece, levantar o irmão que está fraco, aquele que está triste. Deus não coloca uma cadeira para você sentar, porque Ele está dizendo: ainda é tempo de trabalhar, ainda é tempo de trabalhar. Aleluias. Essa é a palavra do Senhor para nós nessa tarde. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Deixa o Espírito Santo continuar trabalhando no seu coração. Deixa. Espírito Santo, enche a igreja. Enquanto louvamos, enche. Confirma essa palavra no coração de todos nós, em nome de Jesus. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso